Então, pessoal, todo mundo voltou? Olá. Todos de volta. Okay. Yes, everybody here. Okay. Good. Okay, now let's talk about bonding problems. So at first here in this picture, it tells us already a lot, because here we can see the different glue application when we compare the single phaser on top to the glue unit on the bottom. And here we see again the different process or the different style we work. On the single phaser, we work with very much pressure because we need a very fast green bond and a very fast tack bonding. So therefore we squeeze the glue out to the left and to the right hand side. And on the glue unit, we only apply, or we apply on the flute tips, but we work with a very lower pressure compared to the single phaser. Therefore, this glue application looks different. Então, pessoal, olhando para essa foto, o papelão ondulado, é possível, essa foto fala muito para gente, é possível ver a diferença entre a aplicação de cola no cabeçote e a aplicação de cola da AGU da DF. Na parte superior, onde o cabeçote fez a aplicação, podemos ver que o papel está bem mais pressionado, a capa está bem mais pressionada contra o miolo, porque a gente tem um tempo curto para iniciar a colagem, como vocês viram nas apresentações anteriores, e quando você exerce essa pressão para iniciar a colagem, para ter a colagem verde, ela acaba escorrendo a cola para as duas laterais. Isso é normal dos cabeçotes. Comparando com a colagem da capa externa, que da AGU e da ADF, que aplica na AGU e termina a colagem na ADF, ela exerce menos pressão. Então, é possível ver que a cola não escorreu para as laterais e também a capa externa não está tão pressionada quanto o miolo. Ok? Okay. So here's an overview over the bonding problems. We will go in detail. We have the zipper bond or poor bonding strength. We have white glue lines, crystallized glue lines, blistering, poor loose edge bond or bad green bond, or asymmetric glue application, or the double kiss effect. Então, agora vamos entrar relacionando os problemas de colagem. Os principais problemas de colagem são efeito zíper. Quando você tem, o papel abre muito fácil de um lado, mais de um lado do que do outro. Linhas brancas, cola cristalizada, bolhas, má colagem nas laterais, ou perca de colagens nas laterais, colagem verde, aplicação de cola não paralela, ou double kiss, quando se tem as duas linhas de cola. Okay. So then the zipper bond. Yeah, it means it's a weak surface bond between the liner and the fluting. And the causes can be, we have a water repellent surface on the liner. So maybe they applied some additives on the surface, or just the surface of the liner is too close, so we have a poor starch penetration. Então, efeito zíper, que é a colagem, efeito zíper entre a capa e o miolo. Quando vocês têm um problema de efeito zíper, uma das causas pode ser quando se usa repelente na capa. Esse repelente é um tratamento para contra a penetração de água, e ele acaba fechando mais as fibras e assim também causando uma má penetração do amido. Ok? Okay, so then, or let me start in a different way. So the zipper bond, where the name comes from, it is when you take the board and you try to peel the liner paper off, and it makes a noise like a zipper in your jacket. So you pull and you can
pull and peel off the whole liner without a lot of paper breaking. Então, ele quis explicar por que do nome zipper, efeito zipper. É como quando você pega a capa e o miolo e você quer abrir, e você consegue tirar ele facilmente, ele abre muito fácil, fazendo um som igual quando você está abrindo o zíper da sua jaqueta, e não tem uma resistência, não fica fibras do miolo na capa. Isso seria a origem do nome efeito zipper. Okay, so one problem could be also when the gel temperature of the glue itself is too low. So basically a wrong recipe. It's the same like when the papers are heated too much. So the problem is we apply the glue and the glue gels too fast on the paper because it's too much heated up or the gel point is too low. And we lose the bonding performance, the bonding power before the paper get in contact to each other. Ok. Outro problema que pode gerar efeito zíper no cartão de vocês seria um ponto gel muito baixo. Isso está relacionado à receita de cola de vocês, ou vocês estarem aquecendo os papéis, aquecendo muito os papéis. Por quê? Um exemplo, você acaba aquecendo o papel demais e quando a cola entra em contato com esse papel, ela já gelatiniza antes de você fazer o contato entre a capa e o miolo. E quando pressiona a capa contra o miolo, a cola já estava gelatinizando, então ela não penetrou o suficiente. Então ela acaba abrindo muito fácil. Sempre tem que estar tendo um controle da temperatura e também checando com o pessoal da cozinha de cola como que está o ponto gel. Ok? Okay, so then I Ô, explained Vanderlei, already. Ok? a questão ali do ponto gel está relacionada também à viscosidade, e cola muito fina não vai dar uma boa pegagem no papel, não é? He asked about viscosity. If you have a low viscosity, also can be the zipper bond. Yes, it can be, but this is more or less low viscosity. You see clearly on the iodine picture, it looks a little bit different, but yeah, in a certain way, it can also be a reason for zipper bond. Sim, se vocês também tiverem uma viscosidade baixa, também pode gerar. Mas a viscosidade baixa, quando vocês têm problema de viscosidade baixa, ele falou que vai ser bem fácil identificar com o teste de iodo. Show de bola, então. Obrigado. Falou. Okay, good. Then the paper surface, it's too closed. I said already, when we have a bad COP60 value, or another problem could be we have very bad contact between the liner paper and the single-faced web in our double facer. So maybe the load system is not working correctly or the pressure system is working unevenly. Yeah, this can cause these issues. Outro problema que pode causar efeito zíper é se você tiver um problema com um papel que é um papel muito fechado, que ele tem um lado muito fechado, que poderia ser identificado no teste COB 60. Então, se o COB 60 for muito alto, que em papéis reciclados deveria ser aproximadamente 35 gramas de água por metro quadrado, se ele tiver muito fechado, ele não vai ter uma boa absorção, também vai gerar um problema de efeito zíper. E também, quando o papel da ponte, o web do single face, está na ponte, está entrando na DF, e vocês têm um problema de efeito zíper na DF, pode ser relacionado a problemas mecânicos no sistema de carga da DF, não trabalhando corretamente ou mal ajustado. Ok? Okay. So, and a lot of times it's a problem we face, or we face this problem many times when we run wheat starch. But this is related to the higher heat sensitivity of the heat starch and the lower gel point in general. Então, esse problema normalmente é muito comum quando se trabalha com amido de trigo, porque o amido de trigo tem um ponto gel mais baixo. Então, companhias que trabalham com amido de trigo
e acabam utilizando temperaturas no papel mais alto, ele acaba tendo esse problema, porque ele gelatiniza antes de penetrar no papel, antes de fazer um ancoramento entre a capa e o miolo. Ok? Okay, and for your information, when you face this issue only at slow speeds in combination with lightweight papers, it makes sense to install a real zero wrap arm. Additional roll, it's mounted also on the wrap arms, but this is necessary to ensure that we can lift the paper from the surface of the preheater. No contact between paper and preheater. Então, uma coisa que vocês devem ter atenção quando vocês trabalham papéis rápidos, papéis de gramatura leve e velocidades baixas, vocês deveriam ter na máquina o terceiro rolo de abraçamento do pH. Esse terceiro rolo serve para ter zero contato. Quando a máquina está em velocidade mais baixa, ele acaba tirando o papel de contato com os pHs e assim evitando que você tenha uma temperatura muito alta no papel para aquela velocidade e que te gera o efeito zipper. Ok? Okay. So then, next, white glue lines. This is very simple in general. It means the board delaminates, and when you take a look on the inside on the glue lines are still white. And the reason for this is really simple. The gel point is too high. So because at the moment when the glue is gelling, it's getting transparent or it's not white anymore. Or we have a bad heat transfer to the paper, or we have an insufficient heat input. Maybe it's a problem with our steam system. But this is basically not finished gelled glue. Então, pessoal, quando vocês têm problema de linhas brancas, vocês têm um problema de colágeno, você separa a capa do miolo e você detecta que tem aquela colagem branca no papel. Quando você tem essa linha branca, significa que a cola não gelatinizou por completo, porque quando ela gelatiniza por completo, ela fica mais transparente, não dá essa linha branca. Essa linha branca pode ser causada se na formulação de cola vocês têm um ponto gel muito alto, e daí vocês não conseguiram atingir a temperatura para que a cola gelatinizasse na onduladeira, ou vocês têm um problema de transferência de calor, que pode ser ajuste de máquina, do sistema de carga, abraçamento no pH, ou um problema de calor relacionado à alimentação de calor na parte de vapor de vocês. Tipo, algum problema na caldeira, ou algum problema em alguma válvula que está liberando o calor para a máquina. Ok? Okay. Then the next problem, it's completely the opposite, crystallized glue lines. So again, we have a poor bonding between liner and medium. And here the problem is the glue lines, they look like glass or really crystallized. It's when you open up the board and you feel the glue lines, they feel like chunks, like small Rocks. glass pieces, rocks, okay. exactly, and so on. And they are completely transparent. And the reason for this is when we run with too much temperature, or we have too low glue application. So basically we overheat it again, or the gel point itself of the glue is too low. Então, outro problema que temos é cola cristalizada. A cola cristalizada, quando você abre o papel do miolo, você pode ver, ela está transparente, como se fosse um vidro, e também quando você passa a mão por cima da onda onde está essa cola cristalizada, você sente como se fosse pequenos pedacinhos de pedra ou de vidro mesmo. Você sente isso passando a mão por cima. Isso é ocasionado se você tem uma temperatura muito alta no papel e a cola gelatinizou antes de penetrar. Ou você tem uma aplicação de cola muito baixa, isso seria ajuste de máquina, um gap muito baixo de cola, ou ponto gel muito baixo. Com ponto gel muito baixo e você trabalhando com a temperatura adequada na máquina, ela também cristaliza antes de penetrar. Então, sempre tem que estar verificando com o pessoal que prepara a cola
como que está o ponto gel, se você tem as temperaturas adequadas na máquina, também verificar o gap de cola que você está utilizando durante a produção, se esse problema aparecer. Ok? Okay. Then blisters. Sorry. Yeah, blisters, it's a small spot which is unbonded. And there are a lot of different reasons for blisters. Most of the times it's related to dirt. So you see, like listed here, we have a dirty applicator roll, or we have a dirty or worn pressure belt on the single phaser. Maybe we have a damaged joint, a damage on the joint. But it's very important that we separate between blister and indentation. So is it a bubble or is it a dent? Because different reasons. Então, pessoal, outra coisa seriam bolhas no papel. As bolhas que vocês podem ver na hora da produção, que vocês detectam ela olhando para o liner, isso pode ser ocasionado por diferentes situações. Por sujeira no rolo aplicador, o rolo não está muito limpo, tem algum pedaço de papel, teve uma quebra de papel e ficou papel grudado, ou células sujas. Sujeira em máquinas na banda de pressão, em máquinas que usam banda de pressão e ela acaba gerando uma pressão excessiva nesse ponto. A aplicação, o rolo aplicador de cola, trabalhando com uma aplicação de cola, um gap entre rolo dosador e aplicador muito grande, isso pode ser visto no teste de iodo. Vocês também podem ter esse problema se o papel que vocês estão produzindo, na hora da produção do papel, foi aplicado muito amido no papel e para tratamento da superfície, e daí esse amido que foi aplicado lá na máquina de papel para o tratamento do papel, quando ele entra em contato com o pH, ele rompe a membrana, e rompendo essa membrana ele causa a evaporação da umidade que está dentro do amido e gera essas pequenas bolhas. Também pode ser gerado por o ligamento da parte mecânica das correias do plano inclinado, onde você tem a conexão, os grampos da correia do plano inclinado, e sempre tem que estar verificando se as bolhas são mais nas laterais ou no meio. Isso também pode ser ocorrido por problemas de temperatura. Tem algum problema na saída de condensado relacionado ao purgador e não está atingindo a temperatura correta na máquina. Okay, Thomas, I explained completely slide. Yeah, I recognized, yeah, no problem. Okay. Ô, Vanderlei. Yes, sim. E qual que é a diferença entre 1,5, 2,5 ali no expulsador do pH, no caso, como eu posso te dizer, a diferença de pressão? Como assim, diferença de pressão de expulsar no pH? Não entendi a pergunta, desculpa. Que você falou em relação ali a um lado está frio, o outro está quente, ele ficar com condensado dentro. Com condensado dentro, vocês vão detectar que vocês podem ver, normalmente, se ele tiver com condensado, a hora que você pegar um pirômetro e for checar a temperatura dele vai estar muito baixa. Vai estar baixa, não vai ter uma temperatura baixa, porque ele não vai ficar uma camada de água. Essa camada de água que fica dentro, ela forma uma película isolante. E para fazer essa medição, normalmente eu recomendo usar um spray preto no canto do pH, e vocês podem medir, porque usar o pirômetro para superfície refletiva não vai te dar uma leitura adequada. E normalmente, se você tem problema de saída de condensado no pH que está acumulando água, ou você tem um problema no tubo sifão, que é o tubo pescador, está quebrado ou está mal ajustado. Esse mal ajustado pode ser que ele está muito alto, ou ele está encostando. Se ele estiver encostando, vocês vão escutar ruído, daí ele vai fechar a saída de condensado, ou vocês podem ter um problema no purgador de retorno de condensado. Mas isso é fácil checar com pirômetro. Vocês vão ver que ele vai ter uma temperatura muito baixa. Show de bola, então. Obrigado aí por esclarecer. Ok. Okay. Ok. Good.
So then the next problem, a poor or loose edge bond on the single phaser side, so on the top side. So most of the times it's very simple. Our glue dam position is not correct. So manual, automatic, maybe the automatic function is not activated, or the light grid is dirty, or even the drives are not working correctly. Maybe there's a problem with the electric. Another issue could be also too much green bond in the slitter scorer. Because when you think at our knives from the slitter scorer, our knives are coming from the bottom. So the knife is pushing up the top side, the inside. And when we have too much green bond, so not finished bonding at this point, yeah, we lift the bottom liner, the top liner, excuse me. Okay, only one point. Never have an electrical problem. Yeah, never ever. I know. Então, pessoal, um outro problema relacionado à colagem é ter abertura nas laterais. Essa abertura nas laterais pode ser causada por ter os diques de cola muito fechado no cabeçote. A abertura na lateral relacionado ao liner interno. Dique de cola fechado no cabeçote ou sistema as barreiras que detectam a largura do papel não estarem funcionando por algum problema eletrônico ou por sujeira que necessita ser feita a limpeza, ou também algum problema mecânico no acionamento dos diques de cola. Porém, se isso tudo tiver correto, funcionando corretamente, e vocês continuarem tendo essa abertura, normalmente tem que se checar as facas na SR, na Sliter. Por quê? Digamos que vocês estão produzindo um papel duplo, ou até um papel simples, aplicando cola na GU, na mesa quente, e essa cola ela não secou. Quando ela não secou o suficiente, ela é transferida para a faca. Quando ela ainda está verde, ela acaba sendo transferida para a faca e secando na faca. Quando ela seca na faca e a faca está cortando o cartão, por essa cola tá aí, ela gera um atrito maior e acaba forçando e abrindo as laterais. Por isso que é muito importante, pessoal, quando vocês estão produzindo, não importa se é papel duplo ou se é papel leve ou pesado, checar a temperatura entre a DF e o KQ, que tenha 75 graus. Porque normalmente quando vocês têm essa temperatura de 75 graus e uma correta aplicação de cola, um gap de cola correto, vocês não vão ter problema de cola grudando nas facas. Claro, também precisa ter o sistema da SR lubrificando adequadamente e os feltros em condições adequadas de trabalho. Ok? Okay. So the next slide is the same problem, but on the bottom side. It's the double phaser bonding. So in this case, it's the same, wrong positioning of the glue dams, but it could be also too much glue application in combination with too much temperature. So this would be a question now from my side to you guys. Why is this a problem when we have, or why can we face this issue when we have too much glue with too much temperature, that only the edges open up? Então, pessoal, também podemos ter o problema da lateral descolada, mas no lado da capa externa, na capa da DF. Isso também pode ser ocasionado por algum problema nos limitadores de cola da GU, ou está numa posição errada, foi ajustado numa posição errada, está em manual ao invés de automático e trocou o formato e não acompanhou o formato, mas também ele pode estar relacionado à aplicação, em combinação, aplicar muita cola em combinação com muita temperatura. E com isso ele tem uma pergunta para vocês. Por que isso acontece se aplicar muita cola e aplicar muita temperatura e como se resolve isso? Pessoal, calma, um de cada vez. Does anybody have an idea? No. No? It's logical. Okay. So the reason is
just imagine we have a lot of glue application. That means we apply a lot of moisture, a lot of water to the board. In combination with a lot of heat, high steam pressure, we create a lot of steam in our flute channel. And all that moisture, all that steam, most of this drains out through the flute channel to the sides, to the edges, not through directly through the top liner. And then basically you have your answer already. We have so much moisture on the edges related to that high steam amount we create on the inside, that this wet steam opens up our bonding. Because when we don't have a water-resistant bonding, even a water-resistant bonding needs some time for the real water resistance. So this is the reason why this can happen. Ok? Então, pessoal, a explicação é a seguinte. Se vocês aplicam um gap de cola, vocês têm um gap de cola muito aberto, aplicam muita cola, e para poder secar essa cola, vocês também aplicam muita temperatura, cola tem umidade, tem água. Quando você ferve a água, você gera o condensado, você gera o vapor. Essa pressão de vapor, esse condensado, essa pressão, ela não vai sair pela capa. O caminho mais fácil para ela sair é pelas laterais. E como você está aplicando essa cola na capa externa, aqui ainda não executou a colagem, não terminou de executar o processo de colagem. Então, esse vapor molhado vai sair pelas laterais e a força que ele gera acaba abrindo as laterais, a pressão que ele acaba gerando. E como a cola não foi finalizada e vocês não estão utilizando uma cola com resistência à umidade, abre mais fácil. Mas mesmo que vocês utilizem uma cola com resistência à umidade e aplicando muita cola em muita temperatura, a cola com resistência à umidade, ela necessita um tempo de cura. E também isso acontece com cola com resistência à umidade, porque ainda ela não curou e esse vapor está saindo pelas laterais e ele acaba abrindo a parte inferior. Ele não abre a parte superior porque a parte superior já está colada, já está ancorada. Foi possível entender, pessoal? Dá um joinha aí se conseguiram entender, se tem alguma dúvida. Ok? Did they understand it? Yes. Okay, perfect. Good. And basically with the heavy board grades, it's the same. When we run heavy board grades, automatically we have a higher glue application. We also have to run with a high steam pressure. So in this combination, we can face this issue. Então, isso é mais comum, vocês verem esse tipo de falha nos papéis pesados, porque daí vocês têm que utilizar mais cola e mais pressão de vapor. Okay? Ok? Okay. Then green bond. So green bond, our initial bonding is too bad. Yeah, the reason can be too heavy papers in combination with a too high speed. That basically means the papers are not heated up enough. We have too much glue applied, or the solid content is too low in our recipe, or we have a water-resistant bonding. Then it's the same when we run with too less heat, or we run too fast. Yeah, we got bad bonding. Então, pessoal, colagem verde. Colagem verde é mais comum vocês verem em papéis de gramatura pesada, rodando em velocidades altas. Por quê? Com papéis de gramaturas pesadas e vocês rodando em velocidades altas, vocês não conseguem atingir a temperatura adequada para que a cola gelatinize e ancore corretamente no papel, que ela termine o tempo de cura. Então, ela não terminou a cura dela, ainda muitas vezes ela vai terminar lá no stack. Ou vocês têm esse problema de colagem verde quando também se aplica muita cola. Daí vocês têm o problema que a cola não secou na máquina durante o processo. Também vocês podem ter o problema de colagem verde quando vocês têm a quantidade de sólidos na cola muito baixa. Isso daí é relacionado à receita de cola de vocês. Ou quando vocês têm uma cola com resistência à água, e vocês também
querem desenvolver muita velocidade na máquina, vocês estão trabalhando muito rápido, ela ainda não teve o tempo de cura dela, porque a cola com resistência à água, ela tem um tempo maior de cura do que a cola normal. Ok? Okay. So then next, asymmetric glue application. So this is more or less about the lagging. And you can see clearly on the picture on the top, the glue line, the double glue line, so it's about the single phaser here, is on the top, or there's way more glue than on the bottom. And then when we try to peel off the liner, we have a complete different peeling behavior between pulling in machine direction or compared to pulling the liner against the machine direction. So this can be completely different. Ok? Então, pessoal, agora vamos falar de aplicação assimétrica na unidade de cola. O que acontece? Aqui a gente tem um teste de iodo do lado direito, e digamos que vocês fizeram um teste de iodo e vocês viram que tem uma linha mais escura na parte superior do que na parte inferior. Isso normalmente é quando o rolo de cola, o papel está passando pelo rolo de cola, ele vai puxar a cola, como vocês podem ver aqui, ele gera esse cordão, e quando esse cordão estoura, ele aplica a cola. Se ela estiver mais para frente ou mais para trás e não está exatamente na crista da onda, normalmente na GU de vocês vai estar relacionado ao retardamento do coleiro. No cabeçote AFP, vocês não podem ter esse problema, porque ele é soft touch, ele acompanha a velocidade da máquina. Na GU, conforme a onda que vocês trabalham, o retardamento tem que ser diferente para vocês terem a aplicação exatamente em cima da crista da onda. Ok, next, Thomas. Continuous. Did you explain what will happen when we have the same speed? Yes, I explained about the lagging. Yeah, okay. It's okay or not? Yeah, no, it's okay, it's fine. So. Pessoal, ficou alguma dúvida dessa parte que a cola não está assimétrica? Não, Vanderlei, bem tranquilo. Só ali nós tivemos ele tinha falado da cola com retardamento ali de água, no caso dela ali. Nós temos a Arlance que nós rodamos ela com esse tipo de produto nela. E nessa máquina nós conseguimos desempenhar 160 metros de papel por minuto. Eles são papéis compostos de 365 gramas. É bem pesado. E mesmo assim deu um bom resultado. Com cola resistência à umidade, certo? Isso aí. E ali nessa, com o rolo aplicador, no caso single, esqueci o nome, fugiu a palavra, ele desempenhou uma colagem muito melhor do que a outra, por conta disso, porque na outra nós tinha muita cola aplicada e ele ficava no meio da onda. E daí nós não conseguia desempenhar uma velocidade lá na frente, dava abertura. Ok. They have a starch with humidity, moisture resistance, in combination with heavy paper. Maximum they with actual machine, maximum speed is 160 meters, and the old machine the speed is more slowly. But it's okay for them. Now it's okay with this grammage. Water resistant glue, it's all about heat. You need the heat. Então, com cola resistente à água, vocês sempre vão precisar de calor. Então, quando vocês têm problema de colagem, sempre está verificando as temperaturas. Com cola resistente à água. Aí nesse caso ali, a velocidade da máquina também é afetada, né? Porque nós reduzimos um pouco a velocidade para ela ganhar mais tempo de cura.
ter mais temperatura no papel, para transferir Isso. mais temperatura para o papel. E na outra máquina vocês trabalhavam bem menos, porque eu creio que a DF de vocês da máquina antiga não era periférica, né? Era convencional. Não, era convencional. Ok. Show de bola. Obrigado. Ok, Thomas. Okay, so now about the double kiss effect. The name is because we have the double glue lines, and this is the reason, because we generate a contact between flute tip and paper before we hold them or press them together. So reasons could be bridge break is not working correctly, or the web troll is always moving permanently, or we have in general bad tensions in our system, or pendular rows are not working correctly. Yeah, it's about the infeed angle in the double phaser and just the precise contact between the two papers. Então, pessoal, aqui agora, nesse slide, vamos estar falando sobre beijo duplo, ou double kiss. O beijo duplo ou double kiss é quando vocês fazem o teste de iodo e vocês veem essas duas linhas. Você vê a linha primária e secundária. Vocês conseguem ver duas linhas muito próximo ou duas linhas saindo de uma linha só. Isso significa que a onda, quando ela entrou na DF, esse problema só é causado na DF. Quando ela entrou na DF, ela teve um contato com o web do cabeçote, teve um contato com o papel liner externo da DF, subiu e voltou a tocar. Isso pode ser causado por o freio da ponte estar trabalhando de forma incorreta, ou o web troll está movendo muito a face simples, ou o papel tem perca de tensão nas laterais, rolos pendular não trabalhando adequadamente. Então, isso tudo está relacionado ao ângulo. Esse problema está relacionado ao ângulo de entrada da DF. Então, quando vocês têm isso aí, primeiros pontos a serem checados é a tensão de freio, se o freio da ponte está mantendo tensão ou se ele está perdendo tensão. Se o web-troll está movendo muito, se você tem perca de tensão nas laterais, precisa checar se o rolo pendular está trabalhando corretamente, se não tem nenhum problema com o rolo pendular, com os rolamentos do rolo pendular. Ou o abraçamento, você tem uma diferença de contato de abraçamento. Ok? Okay, so the last point here on the slide with the triple stack preheater to lock the pendular rows, if you have this problem, this works only when you have on the double phaser no infeed drum, or let me say no guide rolls on the infeed, and basically if you change the wrapping, you also change the wrapping. So if you change the wrapping on the preheaters, you also would change the amount of wrapping on the pendular rolls. And when you have this combination without the infeed drum, then it could be better when you lock the pendular rows when you have very less contact with your preheater. But então, normally it's not the problem. Aqui por último, nesse slide, ele fala também, se vocês têm esse problema, você pode fazer um teste, travar o rolo pendular no triplex, onde tem os 3 pH, e dar mais abraçamento, mover o abraçamento do pH, e com isso você vai tirar ou aumentar o contato do papel com o rolo pendular. E daí você consegue fazer um teste e verificar se o problema piorou ou melhorou. Porque conforme daí você vai dando mais abraço, você vai tendo menos contato. Ok? Okay. So then, about the bonding itself, the most important is the pin adhesion test, PAT. This is not just a little information for you. And next is how the PAT works. Yeah, it's a test to determine the bonding performance. And what is important, we need 2 similar profiles we insert into the board. Then here it's very important that you have the right profile for the right flute. So
flute profile for C flute with the right pitch and the right height. And then all this device is doing, it's pulling or it's trying to separate the layers and the force is measured. Então, para a parte da colagem, o teste de laboratório que é executado é o PAT, Pination Adhesive Test. Esse teste, ele determina a força da colagem. Para ser executado esse teste adequadamente, como vocês podem ver, se tira uma amostra de papelão e se coloca dentro dele a ferramenta adequada para cada tipo de onda. Você não pode utilizar uma ferramenta que tem o raio para uma onda C numa amostra de papel de uma onda B. Então, você precisa usar a ferramenta que foi desenvolvida para o B no papel onda B, que tenha o mesmo raio. E ele vai forçar para um lado e para o outro para despegar o cartão, para despegar a capa do miolo. E vai medir essa força. E com o resultado, ele sabe, se tem uma tabela no laboratório para descobrir se o valor está dentro ou fora da especificação. Okay, so then let's go to the iodine pictures. So the evaluation of the glue application with iodine pictures is basically only a method, to get an impression if the application is correct. What do we need for an iodine test? We need a soak tank for the board itself. In best case, you have a tank wide like your machine. So when you have a 2.5 machine, you should have a tank of 2.5 meters that you can check the whole width. You need a spray bottle with a very thin iodine solution, 10% in water. To separate the layers, it's very helpful when you have warm water, 32 up to 36 degrees, maybe in combination with a small boiler. But be aware it should be not too hot. And very important is give the board some time to separate, or that the layers are being separated by itself. Don't pull the layers because you also influence the glue application then, or it's not 100% correct. You have to wait until the layers separate by themselves, and then you can judge about the glue application. Então, agora vamos falar sobre o teste de iodo. O teste de iodo é muito importante para você avaliar como está a sua aplicação de cola, se ela está sendo aplicada corretamente, paralelamente por toda a extensão de trabalho. O que vocês precisam para poder fazer um teste de iodo? Vocês precisam ter um tanque. A recomendação desse tanque é estar ao lado da onduladeira. De preferência, ser um tanque de aço inoxidável e também com a largura de trabalho da onduladeira. Um exemplo, como a máquina de vocês é 2.500, esse tanque tem de largura 2.500, que vocês possam colocar uma chapa completa dentro dele. Daí, você precisa ter um recipiente onde vocês vão diluir iodo com água, diluir 10% com 10% de água. E esse recipiente tem que ser spray, para vocês poderem passar esse iodo diluído em água no papel. Esse recipiente onde vocês vão colocar o papel, seria muito interessante se ele tivesse alguma serpentina, ou que vocês pudessem usar água aquecida, entre 32 a 36 graus. Essa água aquecida ajuda a separar a capa do miolo mais facilmente. Porém, vocês têm que ter mais cuidado se vocês utilizarem água de caldeira, como alguns clientes utilizam. Essa água pode estar muito quente e o operador vir a sofrer alguma queimadura. E sempre deixar o papel o tempo suficiente nessa água para que ele despegue sozinho. Não que você tenha que fazer alguma força para despegar ele. Porque quando você exerce força para separar o papel miolo da capa, você acaba ficando ainda algumas fibras e vai te dar uma leitura errada desse teste de iodo. Então vai ser o adequado. Então, esse papel deve ficar dentro da água, submerso na água, que ele despegue sozinho. Quando você encostar na capa e miolo e você
retirar, ele saiu já totalmente sozinho, sem nenhum esforço que vocês necessitem fazer sobre ele. Ok? Okay. Good. And then the last sentence is, okay. Yeah, when you spray this iodine on the paper, it will react with the starch, and then you got a dark red or a purple color, basically, of the iodine. And you can see very clearly the glue lines. Então, depois que o papel despegou e você passa esse spray no papel, vocês vão ver a linha de cola, uma coloração de vermelho escuro ou uma coloração mais roxa. Então, vocês vão conseguir ver a aplicação de cola muito fácil. So here is just an example of a solution, how it could look like. You see here a huge tank. You have a small boiler here, and yeah, you don't need enough space, very much space, but it's a nice solution. But it could be wider, in my opinion, so full width of the corrugator. Então, aqui ele tem uma foto demonstrando um tanque desse para teste de iodo. Um tanque que tem aquecimento, a parte de aquecimento da água. O spray para fazer a solução de iodo com água, fazer a mistura. Porém, ele recomendaria ter um tanque maior, com a largura da máquina. Sorry. I don't kill the presentation. Yeah, sorry. No, it's okay. I don't store, and then it's fine. It's okay. Good. So next, what are we? Now, here we go. So when we evaluate the glue application with these iodine pictures, what are we going to do? So first of all, we always compare liner and the fluting paper. So we have to look at both papers, because only then we know how was the glue transfer from one paper to the other. Very important is that you take the samples at the same speed in best case, but always above 150 meter per minute. So we say above 180 meter per minute, because the reason are our active glue curves below 150 meter per minute. So basically you cannot compare a glue application of 0.2, one sample from 100 meter per minute and the next sample from 200 meter per minute. It will look completely different. Next, what is important, always, if you have not the opportunity with the full width, take at least 3 samples over the width, operator side, middle, and drive side. This is important to see the parallelity of the glue unit. Maybe operator side looks good, but the drive side is bad because of wrong calibration, maybe. And then, yeah, you just compare the amount of the glue application. Então, pessoal, para avaliar os testes de iodo, normalmente vocês precisam comparar papel miolo e papel liner. Por quê? Quando vocês fazem o teste de iodo e vocês comparam o papel iodo com o liner, vocês conseguem verificar a transferência de cola. Se conseguiu transferir a cola que foi adquirida pelo papel miolo no rolo aplicador, quando foi exercida a pressão entre corrugado e rolo de pressão, ou entre a mesa quente e a lona e a banda da DF, se vocês tiveram uma boa transferência. Então, vocês conseguem verificar isso no teste de iodo. Outra coisa, não se recomenda vocês fazer teste de iodo abaixo de 150 metros por minuto, porque a máquina de vocês ela tem curva de cola relacionada à velocidade. Então, sempre acima de 150 metros era o recomendado a fazer. E quando vocês fazem esse teste de iodo e vocês vão tirar mais de uma amostra para comparação, sempre ter certeza que foi ajustado, você tirou na mesma velocidade, acima de 150, quando você já tem o que você pede na tela é o que você tem na máquina, e se você usou 0,20, sempre para outra amostra também usar 0,20. Não tirar uma amostra na máquina entre 150 a 180 metros e outra amostra com 50 metros, porque daí você tem uma curva de cola mais aberta. Você vai ter um valor na cola diferente. Outro ponto, se você não tem
um tanque para poder botar a chapa completa dentro do tanque com a largura de trabalho da máquina, tirar 3 amostras. Uma amostra do lado operador, uma amostra no meio e uma amostra do lado de acionamento, para comparar e ver como está o paralelismo da aplicação de cola. E você consegue verificar se está faltando mais cola no centro, se está faltando mais cola do lado operador ou do lado de acionamento, quando você tira essas 3 amostras. Ok? Okay. So then, when we look at those pictures or those samples, we check the uniform of the glue lines. So we don't want to have interruptions. We want to have an even width of that glue line. Sorry, I lost my line. Yeah, the width of the glue line is very important. We also check for wet streaks inside the liner paper, so smearing of the glue. We can also see viscosity problems when we have interruptions. Wanderlei, is it you? No. No, No, okay, me. okay. Sorry. Yeah, I don't see you guys, you know. No, it's okay, it's fine. No, My son is closing on the toilet. Still in the toilet? Yes. No, my son's not in the house. No, Go out in the house. That's okay. So good. We can see viscosity problems, but we can also judge about the positioning on the flute tips, or let me say the lagging, so speed between glue applicator roll and web. Então, pessoal, no teste de iodo, vocês conseguem avaliar também se a cola está uniforme por toda a largura de trabalho, se tem alguma interrupção, digamos, ela do lado do operador para acionamento, vocês checaram 500 milímetros, tem uma aplicação de cola boa, daí tem uma falha de uns 50 milímetros e volta a aplicar cola normalmente. Vocês têm uma maculação nesse ponto. Vocês têm uma macolagem nesse ponto. Daí, quando você faz o teste de iodo, você vê que a cola pode estar no miolo, mas não foi transferido para a capa. Ou nem tem cola nem no miolo e nem na capa. Então, ele já te dá uma direção do que você precisa checar. Você vai também examinar com o teste de iodo a quantidade de cola que você está aplicando no papel. Você vai conseguir ver a linha. Se a linha é uma linha muito espessa, se a linha de aplicação está muito fina. Você vai conseguir ver também se o papel está absorvendo demais essa cola. Ela vai começar mais grossa, em alguns pontos ela acaba afinando. Você vai conseguir ver problemas de viscosidade. Se ela tiver uma viscosidade muito baixa, você vai ver respingos no teste de iodo. E também você consegue controlar o retardamento. Você vai conseguir ver se a cola está mais para frente, ela tem a linha mais escura mais para frente, se ela está mais para trás. Isso daí está relacionado à velocidade do rolo aplicador, se ele está muito rápido, se ele está muito devagar. Então, todos esses pontos vocês conseguem fazer com um simples teste de iodo. Por isso que é muito bom, é muito importante vocês terem esse tanque para fazer esse teste ao lado da onduladeira. Ok? Okay. So one very important information, when you run with water-resistant adhesives, and they should fit, or they have to fit the FEFCO 9 standard, it's very important to make those pictures directly after production. Don't wait too long before you put that board into the soaking tanks, because as the bonding says, water-resistant, when you wait until the next day, yeah, you can forget it. You have to wait a couple of days until the layer will separate. So in this case, directly put the board into the soak tank. And the last information, it's important for everybody. Iodine is poisonous. It's not healthy water. So use your safety gear, your safety equipment, and wash your hands after use. Então, pessoal, quando vocês usam adesivo, cola resistente à água, é muito importante quando vocês fazerem esse teste de iodo com algumas amostras de papel, logo depois da produção. Não espere um tempo longo para poder fazer esse teste, porque é considerado norma da FEFCO 9 você fazer esse teste
logo após a produção e verificar como está. Porque senão, depois de um certo tempo, o papel parado, ele pode começar a abrir por uma aplicação de cola. E essa cola que vocês utilizaram, resistente à água, não foi suficiente para manter o papel ancorado à capa no miolo, ter uma boa colagem. E também sempre ter precaução quando usa iodo. Usar luva ou limpar as mãos logo depois que utilizou o iodo, porque ele também tem suas contraindicações. Okay? Ok? Finish? Yeah, okay. So now, before we take a look at the pictures, at the following pictures, we will do the next break. And I would say see you in 15 minutes at 45. Okay? Pessoal, a gente vai fazer agora a próxima parada. A gente volta às 10h45. Daí ele vai mostrar algumas fotos de teste de iodo para explicar para vocês entenderem melhor o teste de iodo. Ok? Okay. So see you in 15 minutes. See you.